Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos dar início, então. Estamos aí no nosso primeiro encontro do mês de agosto, né? Que tenhamos aí uma semana de paz, de alegria, né? E o mês também abençoado aí por Deus, nosso Pai. Hoje nós estamos aí começando, né, com o curso de tarefeiros iniciantes. Mas quem ainda tiver o desejo, né, de entrar para esse curso, ainda pode fazer inscrição, né, porque estamos no início. Então dá tempo ainda de adentrar no curso e aprender um pouquinho. Tá? Esse curso de tarefeiro iniciante não é só para quem já faz tarefa na casa. Né? Quem quiser aprender um pouco sobre a doutrina, né, o estudo do Evangelho, né, a história do Espiritismo, isso vai ser tudo trago dentro desse curso que que está iniciando hoje. Tá bom? Bom, lembrando vocês, né, que nós temos aqui na casa a evangelização, gente. Então é muito importante que tragam as crianças, né, os adolescentes, as evangelizadoras já que estão lá embaixo, né, para trabalhar com as crianças, né, sobre a luz da doutrina espírita. Então é todas as segundas e quartas-feiras, né, de 20 às 21 horas, e no domingo também, de 9 às 10 horas. Temos também a mocidade ao sábado, às 14 horas. Temos o estudo do ESD ao sábado, às 17 horas. No sábado temos o coral aqui da casa, né, a partir das 16 horas. É só chegar e pedir o pessoal que não tem inscrição, não tem nada não, só boa vontade mesmo, tá? Para fazer parte do coral. Temos na casa o atendimento fraterno que acontece às segundas e quarta-feiras, às 19 horas. É preciso que dê o nome na recepção, né, até às 19 horas, para que sejam chamados para esse atendimento fraterno. Domingo, às 9 horas. Temos na quarta-feira a orientação espiritual, que procede da mesma maneira, deixando o nome na recepção, e no final da reunião é entregue essa orientação para a pessoa. Tá ok? Temos as quartas-feiras, né, o atendimento, a visita aos enfermos. Quem tem na família ou quem sente a necessidade de um atendimento em casa, pode deixar o nome na recepção, que o departamento vai entrar em contato para ver a possibilidade, né, de ir até a casa de vocês. Tá bom? Então nós vamos agora, pessoal, fazer a nossa prece para que possamos dar início, né, ao nosso tema da noite, na nossa reflexão, que já está ali no quadro, né? Como vocês já estão vendo ali, é a lei de causa e efeito. Nós vamos aprender muito sobre isso, que é muito importante, né? Vai esclarecer bastante essa nossa caminhada aqui, o entendimento de tudo, né, que acontece na nossa vida, que nada é por acaso. Então vamos acerenar nossos corações, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui hoje presente, agradecer por esse encontro que estamos hoje aqui na casa de Miramês, pedir a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que nos livre de todo mal, que tenhamos uma semana abençoada, de paz, de alegria, de harmonia, que possamos trilhar nos caminhos, na vereda da justiça, e que Deus, nosso Pai, abra nossos caminhos para que possamos chegar próximo à felicidade, que é essa nossa caminhada que buscamos. Que Ele nos sustente na palma das suas mãos, que assim seja. Francisco. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa para dar prosseguimento aos estudos dentro dos princípios da doutrina espírita, e sempre conclamando a Deus que nós possamos cada vez mais dar um passo na senda da compreensão, na senda do entendimento, para que possamos assim direcionar a nossa vida com mais eficácia no caminho da evolução. Eu peço aos Espíritos de Jesus que me ilumine e me inspire nessa noite, para que as minhas palavras possam ser inteligíveis e possam chegar aos vossos ouvidos com muita compreensão, e que possam serem bem
aproveitadas. Obrigado a todos. Nós colocamos sempre a nossa palestra dentro de um clima assim, de tranquilidade, para que nós possamos compreender, dentro de um palavreado mais simples, sem, contudo, usar de termos eruditos, sem ser pedante, né? Porque o pedantismo é terrível. Então, eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez. 3 pessoas. Então, vocês podem ficarem à vontade e sejam todas bem-vindos. E eu vou usar, e permitir-me agradecer a vocês pela presença, em nome da direção da casa e da espiritualidade superior. Podem fazer perguntas, porque nós não conseguimos aprender se não tivermos dúvida. E a pergunta sempre, quando a gente tem dúvida, tem que perguntar mesmo. Vamos então trabalhar para que possamos esclarecer a todos. Tá bom? Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, e peço à casa também desculpas. Acabou de falecer uma pessoa querida, íntima da gente, minha, né? Da minha família. Agora, há uns 30 minutos, mas a nossa tarefa espiritual continua e nós temos que trabalhar, né? Então, se eu der alguma deslizada, vocês me perdoem pela emoção, mas vamos trabalhar num clima de tranquilidade. O tema da nossa palestra hoje é a lei de causa e efeito. Nós sabemos que no universo tudo é regido por leis, tanto as leis da física quanto as leis da natureza, as leis da física e as leis divinas. Porque, na verdade, todas elas são leis divinas. A lei da química, que é das afinidades, né, da combinação dos elementos. A lei da física, que é dos tempos e movimentos. E todas as leis da biologia, que regula toda essa questão da vida material no planeta Terra. Todas as leis, elas são divinas, inderrogáveis, imutáveis. As leis divinas são inderrogáveis, imutáveis, indeléveis, não mudam. E a lei de causa e efeito, ela está dentro do bojo das leis tidas, né, leis da natureza, leis divinas. Dentro das leis elencadas no Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, codificada por Kardec, lá atrás, na terceira parte do livro, as leis divinas, né? A primeira lei é a lei divina ou natural, como falamos antes. Elas são imutáveis, inderrogáveis, não podem ser mudadas. E quais são essas leis? A lei de adoração, que está dentro da nossa fé e que alimenta a nossa busca pelo encontro com Deus, da nossa intercâmbio com a espiritualidade superior, né? A lei do trabalho. O universo trabalha incessantemente. O universo nunca para de trabalhar. Nunca, nunca. Desde os elementos mais simples que nós possamos imaginar, desde a matéria tida como inerte, ela trabalha. Então, tudo no universo trabalha. Não há progresso sem trabalho. Lei de reprodução. A vida no planeta pararia se não houvesse a lei de reprodução. A lei de reprodução no reino vegetal e no reino animal. Onde há vida, há reprodução. Então, a lei de reprodução rege esses dois ambientes, o ambiente, né, dos homens, dos animais e das plantas. A lei de conservação. Tudo no universo converge para a conservação. A lei de conservação faz parte da natureza. E ela faz parte até mesmo dos animais tidos como mais simples. Por exemplo, se você tenta tirar a vida de uma barata, ela se protege pela lei pelo instinto, movida pela lei de conservação. Nós também
sempre movimentamos em preservar a vida, é a lei de conservação. Eu estou elencando essas leis para que nós possamos entrar na lei de causa e efeito propriamente dita. A lei de destruição também é uma lei da natureza, é uma lei divina. Tudo que é destruído aos nossos olhos não passa de uma transformação. É a transformação dos elementos da natureza. O Lavoisier, o cientista com muita propriedade, já dizia: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sábias palavras. E é assim mesmo. Tudo convergindo para a perfeição, para o encontro com Deus. E nós, em particular, seres humanos, estamos na nossa viagem do retorno da fonte de onde fomos criados por Deus. A lei de sociedade. Foi o tema que nós fizemos. Nós já fizemos quase todas essas leis aqui, né, as palestras. E a lei de sociedade, ela é inerente a todos os seres vivos, até mesmo os animais. Tem aqueles que vivem em grupo. Exemplo dos animais, nós temos as abelhas, uma colmeia. Lá é super organizada a organização deles. Super organizada a organização é bom. Mas ajuda, né, a gente fixar. Um pleonasmo de vez em quando não faz mal. Então, elas também têm lá na sua sociedade, tem os soldados que cuidam da proteção da colmeia, tem a abelha rainha, que é a reprodutora, tem o zangão, que fecunda a rainha, e vai por aí. Então, é super organizada a lei de sociedade. Imagina os homens. Os homens sempre buscaram viver em sociedade, associar-se uns aos outros para se protegerem, para poder terem a capacidade de poder subsistir, de sobrevivência. Desde o homem da caverna até os nossos dias. A lei de igualdade, não, a lei de progresso. Como nós falamos, são leis que são corolário uma da outra. A lei de progresso está associada à lei do trabalho, a lei da evolução. A lei de progresso, então, está junto com a lei de trabalho. A lei de igualdade, né? Nós sabemos que a igualdade aos nossos olhos não há, entre os homens principalmente. Há realmente uma disparidade muito grande, mas do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, há aqueles espíritos mais avançados. Assim como em qualquer sociedade, há aqueles homens que têm um progresso maior intelectual e até mesmo espiritual, mas perante as leis divinas somos todos iguais. Não há divergência, não há privilégio. A lei de liberdade. Todos os seres tendem a buscar a liberdade. E nós sabemos que no plano Terra não há liberdade total. Porque onde estiver um ou dois seres ali, já não há mais liberdade. Mesmo aquele homem que vive lá no deserto, né, ele que vive sozinho, ainda assim ele não é um homem totalmente livre. Porque ele está submetido às leis da natureza, ao ambiente, à intempérie, ao frio, ao calor e às circunstâncias do ambiente em que ele vive, até mesmo dos animais que o cercam. Então ele não tem uma liberdade total. Lei de justiça e de amor. Essa todas são universais, mas essa é aquela que Jesus pregou. Quando Jesus disse assim, perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, que completa esse, ao seu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu e diz assim: eis aí todas as escrituras. Ele disse então que dentro desse mandamento está incluídas todas as profecias, todas as escrituras, todos os ensinamentos. Amor
amor e caridade. E depois vem a lei da perfeição moral, que é a tendência de todos nós, buscarmos ser perfeitos. Por quê? Alguém inventou isso? Não, foi um preceito que Jesus nos reverenciou com esse preceito. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia para colocar debaixo da mesa, mas no candelabro, no teto, onde possa iluminar a todos. Vós sois a luz do mundo. Olha que responsabilidade Jesus nos disse. E disse mais: vós sois deuses. Sede perfeito como o vosso Pai que estás nos céus. Então a nossa tendência, dentro desse arcabouço de leis divinas, que são leis naturais, buscar a nossa perfeição. Sermos luzes, sermos deuses, sermos o sal da terra. Se o sal vós sois o sal da terra, se o sal é insípido, como há de salgar? Ele não serve para nada, a não ser para jogar aos porcos. Então, vejam que essas leis todas que nós elencamos aqui foi para nos dar um norte, nos dar uma compreensão desse arcabouço divino. E alguém pode perguntar assim: onde estão escritas as leis divinas? Hein? Alguém poderia dizer? As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Quem nos ensinou foi Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando ele nos recomenda conhecermos a nós mesmos. Buscar, compreender esse arcafano de carne e osso, movido pelo Espírito, que é o homem. O homem é um turbilhão atômico regido pela consciência. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Eu gosto de trabalhar sempre com conceitos, porque o conceito, quando você extrai o conceito de uma palavra dentro de uma estrutura, dentro de um texto, dentro de um contexto, você compreende melhor, você aprende melhor. E por isso eu sempre trago o conceito das palavras, o conceito dos termos. Muito embora estejamos familiarizados com eles, mas quando nós trazemos o significado daquela palavra, para nós ajuda mais a compreendermos. Causa, aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista. Aquilo ou aquele que determina um acontecimento, razão ou motivo. Não há efeito sem causa, não há causa sem efeito. Efeito, produto de uma causa. Toda causa produz um efeito. É resultado de um ato qualquer. Eficácia, efeito. A eficácia é o efeito desejado de uma causa, de uma ação. Olha o axioma. Axioma, o postulado é aquilo que não pode ser mudado. Termina em termos, né? Todo o efeito atual é gerado por uma causa pretérita. O Kardec, quando ele foi chamado para codificar a doutrina espírita, ele logo perguntou aqueles fenômenos que aconteciam lá na França, se aqueles fenômenos tinham uma razão realmente de ser. Porque o Kardec, que era um homem de espírito investigativo, um cientista, um pedagogo, ele agregava ao seu conhecimento de múltiplas vidas passadas, muito conhecimento e preparo para que ele pudesse assumir aquela cadeira de codificador da doutrina espírita que foi determinada por Jesus. Tanto que no momento crucial, o Espírito de Verdade perguntou para ele: Kardec, você aceita a missão? Ele deu uma titubeada e falou: a responsabilidade é muito grande. Mas movido pelo senso de responsabilidade, ele deu uma... Mas ele disse assim: aceito. E não parou mais. E ele foi movido por esse axioma. Ele pensou, aqueles fenômenos que aconteciam das mesas girantes, dos luzes, ele falou assim: olha,
Se isso produz um efeito inteligente, tem uma causa inteligente, porque não há efeito sem uma causa. E também não há causa sem efeito. Toda causa gera um efeito, produz um efeito. E todo efeito advém de uma causa. Tranquilo? Vocês não reparem não, eu tenho esse estilo assim meio professoral mesmo, não é menosprezando a capacidade de vocês não, mas é porque eu fico com vontade de passar mesmo o que eu estou falando, estão compreendendo. Esse é o salário que eu recebo, é a gratidão que a gente tem de poder passar conhecimento. O que é lei de causa e efeito? Princípio universal. O acaso não existe. Tem acaso e ocaso. O acaso é o pôr do sol, né? O acaso não existe. Todo efeito tem uma causa, que pode ser boa ou ruim. Todo efeito inteligente, haverá uma causa inteligente. Já falamos antes, né? As leis divinas que são a base para o progresso humano. Eu até criei aqui um palíndromo, uma sigla, né? ERICA. Evolução, reencarnação, imortalidade, caridade e amor. Lembrem sempre da ERICA, para memorizar bem. Evolução, reencarnação, imortalidade, caridade e amor. Eu coloquei aqui para ilustrar bem o que é uma lei de causa e efeito. O que produz as nossas ações, os nossos atos. Onde se encontram os inimigos do homem? Quem respondeu foi Jesus. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não é inimigo aquele que tem um sentimento feroz de destruir, de destroçar o outro, mas um sentimento de antagonismo e até mesmo de divergência de opinião e de pensamento. E bem como um sentimento, assim, vamos dizer, que seja antagônico na preferência das coisas, né? No pensar, nos seus desejos, há um antagonismo. E isso advém do quê? De vidas passadas ou da vida presente. Porque as causas das vicissitudes humanas estão nesta vida ou fora dela. Já ensinava, ou melhor, já ensinou Kardec. E essa passagem dos Evangelhos está em Mateus 10:36. Aqui eu já trouxe essa outra lâmina, já ilustrando isso. Aceite os parentes difíceis. Isso é uma mensagem de Chico, através do André Luiz. Trazemos na bagagem a contabilidade da própria alma, débitos e créditos. E dentro da nossa família nós temos muitos débitos e muitos créditos. Nós temos que fazer o balanço dessa empresa. Quem estudou contabilidade aí sabe o que eu estou falando. Fazer a contabilidade dessa empresa que se chama família. E mensurar bem os resultados que estamos colhendo nessa empreitada, nesse investimento. Porque quando nós encarnamos, nós escolhemos as nossas provas. E as provas, nós as temos dentro da nossa própria família. Então, sempre que nós depararmos com uma atitude menos feliz de um parente, de um irmão, mãe, pai, filho, enfim, dentro da família, meditemos um pouco. E pensemos, não é por acaso que nós estamos juntos. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Olha de novo, pagamento dos débitos em prestações. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Isso é André Luiz. O André Luiz diz que, o Emmanuel diz que, corroborando o que diz o André Luiz, que a reencarnação é uma forma de pagamento das nossas dívidas que nós contraímos e acumulamos. E quando nós estamos lá no departamento da reencarnação para voltar ao plano Terra, saindo da erraticidade,
entre uma encarnação e outra no mundo espiritual, o departamento da reencarnação, o espírito superior, nos chama e fala assim, como é que é o nome da senhora? Pede a Maria do Carmo, está na hora de você descer para a Terra. Você vai então, você está matriculado na escola do planeta Terra, para você retornar às suas atividades de escola, porque tem alguns deveres que você não fez, Maria do Carmo. Você fugiu da aula e foi para o parque municipal, não pode. Você não fez a tarefa. Você não fez nem a prova, mas está na hora de você voltar. E quando ela olha assim, ela fala, mas é isso tudo aí que eu tenho que fazer? Ela já viu lá na tela búdica dela, quando passou as vidas todas, ela viu que ela estava devendo. Esse débito todo é meu? Pergunta Maria do Carmo. O Espírito de Verdade, sim. Ah, tá. Aí ela muito determinada disse, não, eu quero descer à terra e pagar de uma vez por todas esse meu débito. Aí o espírito orientador dela, né, diz para ela, não, filha, você não vai suportar essa carga toda. Você vai pagar em prestações. Cada reencarnação você vai tirar do carnezinho uma folhinha. Tá bom assim? Ela concordou. Então é isso. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A liberdade de escolha que nós temos. Para a doutrina espírita não há predestinação. O homem estava predestinado a sofrer. Isso é realmente o destino dele, é o destino traçado por Deus. Claro, Deus traçou o destino, foi te dando a vida para você cumprir todos os ditames da vida para chegar à perfeição. Claro. Isso não é determinismo, porque o único determinismo divino que existe é a evolução. Criou as pessoas, os espíritos simples e ignorantes, e deu a eles a oportunidade, através do pensamento contínuo, através da razão e do instinto, seguir um caminho, escolher uma trajetória de vida. E essa trajetória de vida, o lugar que ela vai nos levar é a perfeição. É retornar à casa do Pai. Somos todos filhos pródigos. Repetindo, para a doutrina espírita não há predestinação, sorte e azar, não há acaso. O homem constrói o seu futuro através dos pensamentos, palavras e obras, fruto da inteligência indissociável do seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele é dinâmico. À medida que nós vamos nos esclarecendo, nos evoluindo, o livre-arbítrio fica mais acurado. Entre eu escolher um caminho e outro, eu tenho a capacidade de acertar mais e errar menos. E eu vou sempre buscar as leis divinas, que é a bússola que me guia, que estão escritas na minha consciência. Aí sim, eu vou, então, ter um livre-arbítrio mais acurado. E na medida que eu vou desenvolver o livre-arbítrio, fica bem mais... eu tenho bem mais capacidade de escolha, de exercer o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aspecto da lei divina, que sustenta a evolução do universo. É a ação do Espírito no limite do seu conhecimento, responsável na medida do seu entendimento. Por que é responsável na medida do entendimento? Porque você não pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem. E se Deus te deu a capacidade de raciocínio lógico, do pensamento contínuo e da sua compreensão através das leis divinas escritas na sua consciência, você tem que ter responsabilidade, sim, pelos seus atos. Deus não castiga ninguém. Cada um é dado segundo as suas obras, felizes ou infelizes. Então, é esse conhecimento que nós vamos tendo. Porque a ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Sim. Por isso que está escrito lá em Oséias 4:6, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Aí vem Kardec e diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha a instrução de novo.
E depois vem lá no Antigo Testamento, lá na Gênesis: crescei e multiplicai e povoai a terra. E a doutrina espírita nos explica, esse preceito, esse ensinamento bíblico lá da Gênesis, quer nos dizer o seguinte: é para nós crescermos não só em corpos, reproduzindo corpos para espíritos reencarnarem, mas também em virtudes. Crescer em entendimento e virtude. As provas coletivas e a lei de causa e efeito. As provas coletivas reúnem as pessoas entre si compromissadas com o seu passado, pelas provas livremente escolhidas, para o reajuste conjunto. A lei de progresso é indelével, é imutável. O que é isso? Muitas vezes nós vemos exemplos aí de desencarne coletivo entre as pessoas. Nós temos vários exemplos disso, nos terremotos, nos maremotos, nas guerras, não é verdade? Nas epidemias e pandemias. São pessoas que realmente se comprometeram umas com as outras. Elas plantaram livremente, mas que chegou o momento delas colherem obrigatoriamente, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É lei de causa e efeito. Então, é preciso que em determinado momento, nessa seara do Senhor, da evolução, do progresso, essas pessoas compromissadas umas com as outras, têm que ir lá na lavoura e arrancar o joio e colher o trigo. Ou colher só o joio, que talvez nem trigo plantou, né? Não é mais ou menos assim, Sadimar? Não permaneçam caladinhos. Perguntem, corrijam-me se a gente cometer algum equívoco. Fiquem à vontade. Nós temos, por exemplo, naqueles desencarnes que teve lá na Indonésia, né, daquele maremoto, daquele tsunami, foi uma forma de desencarne coletivo, e que o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita os ensinamentos através das mãos benditas do Manuel Filomeno de Miranda e o... Gente, tá bom, mas é o Manuel Filomeno de Miranda que é o autor. Então, ele diz que aquele desencarne foi através do Divaldo Pereira Franco. Eu estou indo mais atrás, mas é agora, é recente, quando houve o tsunami. Ele nos conta que deu um trabalho enorme para eles recolherem aqueles espíritos que foram desencarnados, acho que 30 mil, né, mais ou menos, aproximadamente. Deu um trabalho enorme, espíritos desvairados, dementados, perdidos, sem saber para onde ia. E aquela falange de espírito enorme recolhendo aquele pessoal todo e levando para os planetas menos evoluídos que a Terra, que é um degredo, claro, para poder se aperfeiçoarem. E não é castigo, claro que não. É o merecimento de cada um, coletivo que estiveram. E isso, ele frisa, é uma forma de expurgo do planeta Terra para dar espaço para os espíritos superiores aqui descerem para a tão falada transição planetária. A passagem do planeta Terra de expiação e provas para regeneração. Então, esse expurgo está acontecendo a todo momento. Para quem gosta de ler, né, é só buscar lá nos Exilados de Capela, que é um bom exemplo sobre esse degredo de espíritos renitentes, refratários, que aqui permanecem sem buscar os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a bússola que nos leva a um porto seguro da evolução, e acaba nos dando uma incapacidade de podermos compreender esse fenômeno da transição planetária. Tá bom? Então, a gente precisa buscar compreender cada vez mais. Tá até aqui tranquilo? Tá mesmo? Então tá bom.
É porque nós, às vezes, temos alguma dúvida, mas ficamos com vergonha de perguntar. E não existe vergonha. Aqui nós somos todos irmãos, claro. Nós estamos no mesmo barco, buscando. O fato só que tinha que estar alguém aqui à frente. E esse alguém sou eu. Por quê? É o maior devedor. Vamos seguir. Escolha das provas, está lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: no estado errante, o espírito na reticidade. A reticidade é os planetas transitórios onde o espírito fica aguardando entre uma reencarnação e outra. Repetindo, no estado errante, antes de nova existência, nova corpórea, nova reencarnação, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? A pergunta é taxativa. Ele mesmo é que escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste a lei de liberdade do livre-arbítrio. Então, nós sabemos sim qual que é a natureza das provas que vamos passar, porque somos nós que escolhemos. Dúvida? Senhora Dom Mário do Carmo. Eu passei por provas tão difíceis que eu acho que eu não escolhi, não. Não. A senhora só acha, mas tem certeza que sim, né? Porque nós acabamos de falar que as leis divinas são indeléveis, inderrogáveis, imutáveis, incorruptíveis, não tem jeito, temos que cumpri-las para o nosso próprio bem, né? Lei de causa e efeito. A contabilidade espiritual. Pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, é portadora de uma conta de débitos e créditos. É a contabilidade. Está lá gravadinho na nossa memória espiritual, no nosso perispírito, os meus pendores, os meus defeitos e as minhas virtudes, os meus pendores para o mal e os meus pendores para a busca do bem. Quantas vezes nós nos pegamos a despercebidos, tristes, mocambus, surumbático, caído, e nós não sabemos de onde veio essa tristeza profunda que nos toma conta do nosso ser, e parece que o tempo fechou. E nós ficamos um pouco desolados. É a nossa consciência nos cobrando um passado distante que descansa nos porões da memória. É nas furnas onde medram os abrolhos da nossa alma, os espinhos que nos espeta e que nos faz chorar, nos faz sofrer, ficar tristes. Nós não sabemos bem o que é, mas podem ter certeza, as causas estão no passado, que está gravado no âmago da nossa alma e que precisa correção urgente. Sim. É aquilo que a gente fala, é a consciência de chamar a atenção. É seu Deus interno de chamar a atenção. Senta aqui, Francisco. Você não está fazendo uma reflexão da sua vida, do seu passado, dos seus atos. Pense neles. Você veio aqui para corrigir o seu passado. Você veio aqui para progredir. Você veio aqui para tirar pelo menos uma folhinha do carnê, do baú, das suas dívidas passadas. Cada espécie de ser, do cristal ao homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência no universo. André Luiz, cada espírito transporta consigo o mundo que lhe é próprio, que guarda nos recônditos da sua alma. Eu não falei que lá nos recônditos da nossa alma medram os abrolhos, os espinhos que nós plantamos? E as flores também. Não é isso? Então nós temos que pensar sobre isso. O seu tesouro está onde está o seu coração. É isso que o André Luiz plagiou Jesus dizendo.
As crises e lei de causa e efeito. As crises servem como instrumento de aperfeiçoamento. A doutrina espírita alerta para uma nova era para a humanidade. A Terra precisa avançar, progredir. Olha ela aí de novo. A transição planetária, a nossa passagem. E nós devemos nos rejubilarmos, agradecer a Deus, dobrar os joelhos, erguer as mãos aos céus e agradecer a Deus por este momento que estamos passando da transição planetária, porque nós somos, segundo o Bezerra de Menezes, nós somos os trabalhadores da última hora. Pensem nisso. Nós estamos aqui não é por acaso. Isso aqui não é pregação de pastor barato, não. Isso está escrito, isso é comprovado. Olha o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Todas as transformações geológicas, todas as transformações geopolíticas, econômicas, financeiras, a sociedade, como ela está, olha o psiquismo humano está abalado, olha os maremotos, terremotos, olha a terra que inclinou o eixo um pouquinho, olha os postulados da ciência dizendo que Andrômeda, fala aí para mim, Andrômeda é bom, é indomável mesmo, a constelação de Andrômeda está em direção, ou melhor, estão indo em direção à outra, a constelação da Via Láctea, que é onde está o nosso sistema solar, é a nossa Terra, e a Andrômeda. Elas estão em direção uma à outra. Eles não divulgam isso para não causar uma comoção na sociedade, mas isso pode acontecer. E a velocidade? 1.300.000 km por segundo. Agora como é que faz essa conta? Só que nós estamos distante de Andrômeda 2.500.000 anos-luz. Bom, agora não vou entrar, acabando tendo que falar aqui sobre física, mas não, é isso. Então, está vendo que tem muitas coisas aí acontecendo, e pode acontecer a qualquer momento. Isso não é colocar medo, não, é para nós conscientizarmos a nós mesmos e nos alegrar por esse momento, de compreender tudo isso e de aceitar esse desafio. O desafio é de mim para comigo, do meu eu e do meu ego. É hora de eu me colocar frente ao espelho e dizer: Francisco, o que você está fazendo da sua vida, meu filho? Endireita suas veredas, preparai o caminho do Senhor, como dizia o João Batista no deserto. Como acontece a lei de causa e efeito? As nossas iniquidades ficam registradas em nossa memória espiritual, já falamos. Disse Jesus: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Está lá em João 8,34. O nosso destino é a pureza da alma, o progresso, o aprendizado, e conduzido com base na lei de causa e efeito. Nós somos o resultado das nossas ações, pensamentos, palavras e obras. Ação e reação. André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, ele, Chico Xavier, e também o Valdo Vieira, cita que a etimologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e dilaceram, guarda o corpo espiritual suas causas profundas. O que ele quis dizer aqui? Falou ali bem bonito, mas quis dizer o seguinte, plagiando Emmanuel também, que as doenças que somatizam no nosso corpo físico, advêm, estão gravadas lá na nossa memória pré-espiritual. É isso que ele disse. Tudo que sentimos e ressentimos no corpo físico, a doença já pré-existia, é uma doença pré-existente espiritual, em que, lamentavelmente, a nossa medicina ortodoxa, convencional, só cuida dos efeitos. Só cuida dos efeitos, não. Em raras exceções, cuidam da causa. E desculpe algum médico que esteja por aqui, porque não estou entrando na questão da seara médica. Eu só estou fazendo um relato dos espíritos que nos ditam que a medicina convencional, ela cuida mais dos efeitos, não cuida da causa. O dia que a ciência, aliar-se à espiritualidade, aí sim, nós vamos vencer muitas barreiras. A ciência já colaborou muito,
Mas se ela estivesse, e a ciência e a religião também, se estivesse unida à ciência, nós teríamos avançado muito mais, muito mais. E as duas ficaram como dois burrinhos, né, comendo um montinho de capim. Um puxa para lá, outro puxa para cá e enquanto não chegar no consenso, fica difícil. Então é isso que o André Luiz quis nos dizer. Eu conheço a ti mesmo, já falamos da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou a Santo Agostinho o que deveríamos fazer nesta vida para melhorarmos, progredirmos mais. Ele pediu que nós passássemos em revista os nossos atos da vida, os atos da vida do dia antecedente, né? E não deixar passar muito tempo não, que senão a gente esquece. E ao reclinar a cabeça ao travesseiro, você vai perguntar: o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal? E a sua consciência vai responder, porque é lá que está escrito as leis divinas. É isso que o Kardec quis dizer. O maior viajante não é aquele que deu várias voltas ao redor do mundo e conheceu vários lugares, mas sim aquele que deu uma volta em torno de si mesmo e conheceu o seu interior. Bonito, né? Viajei o mundo inteiro, mas e daí? Eu não conheço nem a mim mesmo. Conheci o mundo inteiro, eu não conheço nem Ibirité. A lei de causa e efeito funciona notadamente dentro de nós. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Meditemos nisso. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida, a vida também nos cobra. Lei de causa e efeito. Em outras palavras, é a mesma coisa. Tudo que eu planto, eu colho. Eu tenho livre-arbítrio de plantar, mas eu plantei, eu tenho que colher. Nem mesmo o amor, nem as virtudes nós somos obrigados a plantar. Mas quando nós temos o dever, na nossa consciência de espíritas convictos, nós temos sim o dever de plantar o amor, disseminar a caridade, resplandecer a nossa luz. Qual a diferença entre causa e efeito e ação e reação? Dá um nozinho na cabeça, não dá? Isso não é muito importante não, mas vamos falar. A diferença entre lei de causa e efeito e lei de ação e reação. É assim, ó. A lei de causa e efeito, todos os seres humanos estão submetidos a ela. Possuímos a liberdade de escolher, o livre-arbítrio, né? Consequência do livre-arbítrio. A lei de ação e reação é a representação do nosso comportamento, o resultado perante essa lei. Tem uma lei, eu não cumpro, eu agi diferente, eu transgredi a lei, eu vou responder por ela. Até nas leis dos homens é assim, quanto mais nas leis divinas. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que fala mais das ações positivas e das ações negativas, que na verdade é a lei de causa e efeito. O Kardec não usou a palavra karma para retratar a lei de causa e efeito, mas ele usou a lei de causa e efeito. Ele fala da lei de causa e efeito, não do karma, cujos orientais há milênios traz consigo essa compreensão de que nós somos resultado das nossas ações, boas ou más. Deus criou o homem, Jesus restaura no laboratório da reencarnação, cumprindo a lei de causa e efeito. E Jesus dá um retoquinho lá e nos proporciona então a recuperação, nos revigora, nos revitaliza, nos dando a sua força. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu fardo e é suave o meu jugo.
e tereis as vossas almas saciadas. Jesus ensinou tudo. Toda a doutrina espírita está alicerçada nos ensinamentos do Cristo, tanto da parte das leis científicas como das leis espirituais. Tudo, Jesus ensinou tudo. A chave que nos liberta da cadeia de trevas é o perdão. O perdão, ele abrevia os nossos sofrimentos e a lei de causa e efeito. Os efeitos que vão sobrevir sobre nós, quando nós usamos o perdão, nós teremos, então, os efeitos das nossas ações amenizados. Amenizado não é porque Deus está nos livrando, não, porque nós não somos livres das leis que Ele criou e nos submeteu, mas que Ele nos dá força, e nós mesmos, por nosso mérito, nós reconhecemos os nossos erros e pedir perdão, e perdoar também. No livro A Boa Nova, Humberto de Campos e Chico Xavier, no capítulo 2, o arrependimento é a base da elevação espiritual. Cada pessoa a quem você presta auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. André Luiz. Quando eu intercedo para Maria do Carmo, em nome de Deus, Deus me atende primeiro. A caridade é um sol que ilumina as almas e rebrilha mais quem a serve de instrumento. Então, se eu sou instrumento da caridade, a minha luz vai brilhar mais. E aí que está o brilho a vossa luz, que Jesus disse. Que brilha a vossa luz. Na pergunta 199 do Livro dos Espíritos, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? É uma injustiça, não? Por que a criança morre tão cedo? Por que ela não ficou aí para viver a vida? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento das existências precedentes interrompida antes do momento em que deveria terminar. Que é uma vida que foi selecionada antes de cumprir a sua missão. Daí o repúdio de todos nós de coração magnânimo e que temos o espírito de fraternidade e amor à vida ser contra o aborto. Já balbuciou lá uma palavra, a senhora lá. Isso mesmo, a palavra hoje está em ordem aí, o aborto. Também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Olha aí, os pais pagando pelos filhos? Não, os filhos serviam de instrumento para o pai passar por aquela agrura, por aquele sofrimento, desencarnando em tenra idade. E os pais aí têm culpa no cartório, claro, né? É lei de causa e efeito. Pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura os excessos de todo gênero e requinte dos gozos terrenos? Pobre criatura, mais digna é de lástima do que inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Jesus, quando chamou o rapazinho para segui-lo, me siga, meu filho. Ele disse, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Ele disse assim, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, é um morto-vivo, né? E tem muito morto-vivo por aí. Tomara que não sejamos nós, né? A pena de morte. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Quer dizer, tirar a vida de uma pessoa em vingança da morte de outro, ou pela pena de morte, não seria a aplicação da lei de talião? Aí vem a resposta, tomai cuidado, muitos
vos tende enganado a respeito dessas palavras e em outras. A pena de talião é a justiça de Deus. Deus a aplica a todos vós. Sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis praticado, que haveis pecado, nessa existência e em outra. Já estou terminando. Pergunta 983 do livro Espírita. Encarnando o homem, passa por sofrimentos materiais para expiar suas faltas após a morte, só experimentará para a alma o sofrimento moral? Quer dizer, o homem só sofrerá as consequências do sofrimento moral? Aqui está dizendo, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente, como o espírito está isento de dores físicas. Claro, o espírito não tem corpo, porém pode estar sujeito a dores morais, mais agudas, consequência das vidas passadas ou da vida atual. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Você sabe a diferença de expiação e provas, né? Expiação é imposta à reencarnação, pelas próprias faltas que a pessoa cometeu. E a prova eu escolho livremente. Toda expiação é uma prova? É. Toda prova é expiação? Não. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Tudo está de acordo com a minha capacidade de entendimento e de evolução. As provas e as expiações, pela lei de livre-arbítrio, de livre escolha. Quanto mais instruído eu sou, melhor eu escolho. Eu faço as minhas preferências. Conclusão. As leis divinas são inderrogáveis, imutáveis, indeléveis. Pela lei de causa e efeito, cada criatura detém uma conta própria com débitos e créditos. A contabilidade do Espírito. A cada um será dado segundo as suas obras. Jesus. Seu tesouro está onde estiver o seu coração. Está meio esquisito ali, mas é isso. Então, assim sendo, vamos terminar a nossa modesta exposição, agradecendo a todos, e que ao retornarmos aos nossos lares estejamos tranquilos e com uma compreensão mais acurada da lei de causa e efeito, aceitando os reveses da vida, porque foram todos eles criados por mim. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Agradecemos ao Francisco, né, pela condução dos trabalhos. Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, né, porque tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de mal vai retornar. E muitas coisas, às vezes, que nos acontecem é em função de coisas que nós já fizemos. Então, tudo é uma consequência dos nossos atos. Então, vamos plantar bastante amor, né, para que a gente possa colher amor depois. Só assim nós vamos ter um ótimo efeito na nossa vida, desde que a gente faça alguma coisa boa para aqueles que nos cercam. Nós vamos fazer a prece final, e logo depois da prece, aqueles que quiserem tomar o passe, fiquem à vontade, é só fazer uma fila aqui à direita, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça, nos dê o sustento necessário para que possamos estar transformando a nossa vida de forma a transformar todos aqueles que estão à nossa volta, que possamos praticar o amor, a caridade, que possamos buscar sempre o bem,
afastando assim o mal de todos nós. Que tenhamos força suficiente para transformar o mundo, que possamos estar sempre mandando energias para aqueles espíritos que estão desencarnando nas guerras, nas aflições, nas intolerâncias, naqueles maus aquele mal que pessoas causam a outros, né? Que esses sofrimentos sejam aliviados, que eles possam entender que o sofrimento é uma causa daquilo que eles possam ter praticado. Que busquemos sempre fazer o bem, para que possamos receber o bem. Pedir ao Divino Mestre que acolha todos os espíritos que estão desencarnando e possa conduzi-los para locais onde possam ser socorridos, amparados, e que eles possam ser orientados para que melhorem e possam retornar numa vida melhor, menos sofrida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, e que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam estar chegando ao lar com saúde e paz.